Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fabiano e aqui no meu canal eu trago a discussão de questões de vestibular nas disciplinas de matemática e física. Caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, fica o convite para você se inscrever aqui no canal e se você gostar do vídeo, deixa um joinha, sempre é um incentivo para a gente poder continuar postando esse tipo de conteúdo. Eu já agradeço antecipadamente o apoio. Bora para a questão? Bom, pessoal, aqui nesse vídeo eu quero fazer não a resolução de um exercício específico de vestibular, mas sim uma revisão a respeito do assunto de geometria analítica, que é o desigualdades lineares no plano cartesiano, mas para deixar como uma referência, uma fonte de consulta, para questões de vestibular em que esse assunto esteja presente, né, e que eu venha a resolver por aqui. A ideia, sobretudo, é deixar alguma coisa acessível para o aluno que precise revisar isso daqui, que não lembre muito bem, e na pior das hipóteses, para um aluno que nunca tenha visto esse assunto antes, pelo menos, né, tenha alguns exemplos resolvidos aqui para ter uma mínima noção do que está se passando. Nada muito teórico, nada muito formal, tá? É mais âmbito de revisão mesmo. Dentro da geometria analítica, onde que esse assunto está posicionado? Bom, o que você tem que ter visto imediatamente antes desse assunto é a parte de equação da reta. O estudo analítico da reta é a parte mais importante da geometria analítica dentro do ensino médio, embora aqui a gente não vá precisar de nada muito específico também para resolver os problemas que vão ser apresentados. Basicamente, a pergunta vai ser a seguinte: se eu olhar para uma equação de reta, e como tal ela tem um sinal de igual em algum lugar, e trocar esse sinal de igual por um sinal de desigualdade. Então, colocar um sinal de maior, ou menor ou igual, coisa do tipo. O que muda no desenho? Tá? Então, já colocando no estado comum para todos os exemplos aqui, representar no plano cartesiano todos os pares ordenados xy, de números reais, né, cartesiano de R por L, tais que, primeiro exemplo, y maior ou igual a 1, ou seja, todos os pontos do plano cartesiano cuja ordenada é no mínimo 1. O sinal de igual, nesse caso, faz parte da equação que eu estou olhando. Então, vamos começar a pensar por ele, porque ele faz o gancho com a equação da reta. Y igual a 1. De modo mais geral, y igual a uma constante. Representa o que no plano cartesiano? Retas paralelas ao eixo das abscissas. Retas horizontais, falando de modo menos formal. Nesse caso aqui, todo mundo em cima da reta de equação, y igual a 1. Então, começo desenhando essa reta. Já desenho ela com traço contínuo, dada a presença do sinal de igual aqui na equação que eu quero analisar. E isso vai indicar, portanto, né, que os pontos em cima da reta propriamente dita satisfazem o problema também, estão presentes na solução. Além deles, como o eixo y está orientado positivamente, né, no sentido crescente, de baixo para cima, os pontos que estiverem acima dessa reta, portanto, né, nesse semiplano aqui, são aqueles pontos de ordenada maior do que 1. Então, a solução para esse problema nesse caso é um semiplano, incluindo a reta, né, e todo mundo dela para cima. E a gente faz algum preenchimento desse tipo aqui, não tem muito outro jeito de indicar também a solução, é um semiplano. Ok? E quando a gente já faz uma comparação com uma segunda situação em que eu apenas removo o sinal de igual e passo a trabalhar com os pontos que têm ordenada maior do que 1, e não maior ou igual. Então agora desigualdade estrita. Bom, mesmo o sinal de igual não estando incluso nesse caso, você vai começar a resolver o problema pensando se fosse um igual ali. Tá? Só o sinal de igual. Troca o sinal de equação por uma igualdade. Cai na reta y igual a 1, né? Que é justamente essa aqui que a gente desenhou no item A. Também vou desenhá-la nesse caso, porque ela acaba sendo uma fronteira, né? Separando os pontos que resolvem dos pontos que não resolvem o problema, tanto quanto no item A. A única diferença é que, para indicar a ausência dela agora, ao invés de colocar com traço contínuo, a gente faz ela pontilhada. Nesse caso aqui, são apenas os pontos acima dela, mas não sobre ela, propriamente dita, que vão ser a solução do problema. Prontinho.
tá aí resolvidos os dois primeiros exemplos, né? E já dão essa noção para a gente de que o sinal de igual estando incluso, a reta que vai delimitar a fronteira, né, separando quem resolve e quem não resolve, deve ser colocada em traço contínuo porque ela faz parte da solução. Caso contrário, se for só desigualdade estrita, desenho a reta de qualquer modo, né, mas coloco ela em pontilhado. Treinando esse daí mais dois exemplozinhos aqui, agora, ao invés de trabalhar com retas da forma y igual a uma constante, que foram os dois primeiros exemplos, nós vamos trabalhar com retas da forma x igual a uma constante. Então, como nos anteriores ali, ó, independente da igualdade estar inclusa ou não, comece desenhando os pontos que satisfazem a igualdade com traço contínuo, se o sinal de igual estiver incluso, e pontilhado, se o sinal de igual não estiver incluso. Em ambas aqui, eu devo trabalhar com a reta x igual a 2. Enquanto retas da forma y igual a uma constante são retas paralelas ao eixo x, retas da forma x igual a uma constante são paralelas ao eixo das ordenadas, o eixo y. Então, vamos desenhar aqui. Reta x igual a 2, com traço contínuo, que faz parte da solução no item C. Já no item D, também desenha essa reta, só que com pontilhado, para indicar que os pontos sobre ela, propriamente dita, não resolvem a equação nesse caso. E como o eixo x é orientado positivamente da esquerda para a direita, no sentido crescente, se eu tomo os pontos à direita da reta em cada um dos casos, eu estarei olhando para os pontos de abscissa maior do que 2. Não é o que me interessa. Sobre a reta propriamente dita, os pontos de abscissa igual a 2. E à esquerda da reta, eu tenho os pontos de abscissa menor do que 2, que são os que me interessam. Então, no item C, o conjunto de solução da equação acaba sendo esse semiplano aqui, também é um semiplano, portanto. Dos pontos sobre a reta ou à esquerda dela. Já no item D, a solução é formada pelos pontos apenas à esquerda da reta, mas não sobre ela. Pronto. E agora, a gente vai para um exemplo que descreve um caso mais geral, em que eu trabalho com uma reta que não é perpendicular a nenhum dos eixos, né? Uma reta oblíqua. Então vejamos aqui. Estamos lá com a equação, 2x menos y mais 2, maior ou igual a zero. Quero descrever os pares ordenados que a tornam verdadeira. Mais uma vez a gente começa, independente do sinal de igual estar incluso ou não, pela análise do que seria a igualdade. Então, eu trabalho com 2x menos y mais 2 igual a zero. Ou equivalentemente na forma de equação reduzida, né? Ou y igual a 2x mais 2. Na forma de equação reduzida, algumas coisas já ficam visíveis, né? Se eu coloco x igual a zero, automaticamente o termo independente, né, o coeficiente linear ali, y igual a 2 nesse caso, já me dá a intersecção com o eixo das ordenadas. E além disso, sendo o coeficiente angular positivo nesse caso, né, o companheiro do x aqui na equação reduzida, igual a 2, então estamos lidando com uma reta estritamente crescente. Coisa que de qualquer modo também vai aparecer se você escolher qualquer outro ponto em cima da reta para desenhar aqui. Por exemplo, né, se eu coloco y igual a zero, pode ser na equação geral mesmo, espere com 2x mais 2 igual a zero, então x igual a menos 2 sobre 2, x igual a menos 1. Não que precise ser as intersecções com os eixos. É que como você vai zerar uma das coordenadas, a conta fica tipicamente mais rápida. Tá? Mas quaisquer dos pontos servem para você chegar aqui e desenhar a reta agora, e passa pelos dois. Algo tipo assim.
E assim como nos casos anteriores, aqui também a solução dessa equação vai ser um dos semiplanos que a reta determina no plano. Como eu decido qual dos dois semiplanos vai ser? Bom, aqui a gente pode falar em dois procedimentos, tá? E escolher o que for mais rápido se aplicar ali na hora. No caso, são quais? O primeiro deles, que está mais ligado à ideia da equação reduzida da reta, é o seguinte. Isole y na equação que foi apresentada. É claro que ao tentar manipular algebricamente uma equação, eu preciso lembrar alguns cuidados. Tá? Eu sempre gosto de deixar muito claro que na equação nunca deve ser tratado como se fosse uma igualdade. Tá? Na equação exige um pouco mais de cuidado, particularmente quanto ao sinal de inequação. Nunca parte do pressuposto que ele vai se manter. Tá? Se ele vai se manter com uma operação que você faça ali, isso tem que ser justificado. Se ele for inverter, temos que justificar também. Então, lembrando o comportamento das quatro operações elementares, né, somar, subtrair, multiplicar e dividir, em relação ao sinal de inequação. Somar ou subtrair o mesmo cara dos dois lados de uma inequação, nunca afeta o sinal dela. Multiplicar ou dividir os dois lados por um cara positivo, também não. Já multiplicar ou dividir os dois lados por um cara negativo, aí eu devo tomar cuidado de inverter o sinal da inequação. Então aqui, se eu deixo o y isolado à esquerda dessa equação, o que eu teria que fazer? A priori ficaria menos y. Então vamos numa continha aqui em cima. Subtraio 2x dos dois lados. Subtrair nunca afeta o sinal de inequação. Então, subtrair 2x dos dois lados. E eu subtraio 2 também dos dois lados. Ele vai aparecer aqui. Somar ou subtrair nunca afeta o sinal de inequação. Lá está. E agora, eu preciso tirar esse menos 1 que está acompanhando o y daqui. Se é uma igualdade, você fala, vou passar o menos 1 para baixo dividindo e tudo certo. Se você fizer isso na inequação sem questionar a manutenção e inversão do sinal de inequação, vai perder a questão nesse ponto. E toda a preocupação é, a hora que eu multiplico, divido os dois lados por um cara negativo, que acontece com o sinal da inequação, ele tem que ser invertido. Então, não pense que você vai passar esse cara para baixo dividindo, como se fosse uma igualdade. Não trate a equação como se fosse igualdade. Pense que você vai multiplicar os dois lados por esse número, ou dividir por menos 1, tanto faz nesse caso, né? Porque daí você se obriga, ao fazer a operação dos dois lados, a questionar a manutenção ou inversão do sinal da equação. Nesse caso, na hora que eu multiplico por menos 1, o sinal da equação é invertido. Do tipo que inverte, do tipo que não mantém. Claro, né, que você também poderia pensar o seguinte, falar, tá, e se eu pensasse só em tirar o menos y do primeiro membro aqui, na esquerda da desigualdade, e tentar jogar ele para a direita, ou seja, somar y dos dois lados. Bom, somar ou subtrair dos dois lados nunca afeta a questão de inequação. E talvez até perturbe menos a paz aqui da inequação, né, porque você mexe com menos termos. Se você faz isso, claro que tem que ser coerente com isso que eu acabei de chegar. Então, se eu somo y dos dois lados, ficaria 2x mais 2 maior ou igual a y, já que o sinal de equação não é afetado nesse caso. Falar que alguém é maior ou igual a y é a mesma coisa que falar que y é menor ou igual a esse cara, certo? É o que está escrito aqui. Então, só tomando cuidado, né, porque talvez, se você for pensar de modo mais mecânico em deixar o y isolado à esquerda, tem que tomar esse cuidado aqui com a inversão do sinal de inequação ao multiplicar os dois lados por menos 1. Muito bem. Aí aqui, a gente já cai numa análise um pouco mais parecida com o do primeiro exemplo, né? Embora que eu não esteja tratando de uma reta horizontal, mas de modo muito mais geral, aliás, não só para a reta, mas quando eu trabalho com uma função, né? A ideia de passar a equação da reta para a forma reduzida é justamente essa, né? É tentar isolar o y e expressá-lo como função de x. Aí eu devo tomar um cuidado, inclusive, de que as retas verticais, as retas paralelas ao eixo das ordenadas, elas justamente não são gráficos de função, né? E, portanto, para elas, esse raciocínio, essa primeira resolução aqui desse caso, não funcionaria. O segundo método acaba sendo um pouco mais geral nesse sentido, porque ele mantém a reta na forma de equação geral, e aí ele pode ser usado, inclusive, para os exemplos 3 e 4, né? Os exemplos C e D. Mas, vamos lá. De modo mais geral, seja f uma função de R para R, e eu tenho o gráfico dela desenhado aqui. Bom, os pontos no gráfico da reta propriamente dito são justamente aqueles que têm a ordenado y igual à imagem pela abscissa. É isso que é o gráfico de uma função. É o conjunto dos pontos
as coordenadas x, y. Fantástico que o y é a imagem do x pela função f. A partir daqui, se eu olho para os pontos que estão acima do gráfico, bom, aqui eu vou estar falando justamente da região em que a ordenada dos pontos é maior do que aquela retornada pelo gráfico para o mesmo x. Afinal, né, por definição de função, cada x só pode ter um y correspondente. Então, automaticamente, se eu pego um x qualquer aqui, sei lá, x igual a 4, por exemplo, vejo qual é a imagem correspondente dele pela função f. Os pontos que estiverem acima desta intersecção com o gráfico, nessa reta vertical aqui, são os pontos que ainda mantêm x igual a 4, mas tem ordenada maior do que aquela que a função retornou pro x igual a 4. Quem estiver abaixo, por sua vez, é que tem ordenada menor do que aquela retornada pela função para aquele x. Então, aqui abaixo do gráfico. De novo, nessa ideia do acima ou baixo, fortemente ligada à orientação do eixo y no sentido crescente de baixo para cima. Então, aqui eu vou ter o conjunto dos pares ordenados x, y. Já a ordenada é menor do que a imagem pela função f para aquele x que você está considerando ao longo daquela reta vertical. Muito bem. Então, aqui, os pontos na reta propriamente dito me interessam, né? Por isso que a reta já foi feita em traço contínuo. E se eu estou falando em y menor ou igual, né? Aí que vem a importância de tratar adequadamente o sinal da equação aqui, a hora que você vai manipular as coisas algebricamente. Bom, y menor ou igual, o sinal de igual é responsável pela reta propriamente dita, e o sinal de menor vai me dar os pontos abaixo dessa reta, né? Na região sudeste. Pronto, está resolvida graficamente a equação. Agora, uma outra maneira que eu posso pensar, se eu não quiser manipular algebricamente as coisas para tentar isolar o y, né, e quiser deixar na forma de equação geral mesmo, só trocando ali igual pelo sinal de desigual. Uma vez que eu já entenda que a solução para cada inequação desse tipo é um dos semiplanos que a reta determina, a gente pode pegar um ponto qualquer do plano cartesiano que não esteja sobre a reta, ou seja, que não satisfaça a igualdade, e substituir as coordenadas dele ali. Você está fazendo um chute, né? Como tal, ele pode dar muito certo ou muito errado. Como assim? Você escolhe um ponto que não esteja em cima da reta. Substituindo as coordenadas dele na equação, você pode chegar a uma assistência verdadeira, tá? 5 maior ou igual a zero. Você fala, bom, se 5 é maior do que zero, então ele satisfaz uma das partes do ou, né? Maior ou igual. Ok. Então, isso significa o quê? Que é o semiplano onde mora o ponto que você escolheu que satisfaz a equação. Caso contrário, se você chegar numa assistência falsa, menos 5 maior ou igual a zero, você fala, não, menos 5 não é nem maior nem igual a zero. Então quer dizer que não é o semiplano onde está o ponto que você escolheu para chutar, toma o semiplano oposto. Pronto. Ou seja, independente de você chegar numa assistência verdadeira ou falsa, você vai acabar concluindo adequadamente qual dos semiplanos é o que você deve
selecionar para a solução. Qualquer ponto serve? Bom, desde que não esteja sobre a reta, né? E que você saiba em qual dos lados do rio ali, né, qual dos semiplanos ele mora. Uma sugestão bem boba é a seguinte: se a reta não passa pela origem, então você já tem um ponto mais simples possível para poder substituir ali. Se a reta não passa pela origem, testa o 0, 0. Porque testar o 0, 0 é simplesmente esquecer a parte que tem x e y lá na equação. Imagina, desencana do que tem x e y ali. Ficaria 2 maior ou igual a 0. 2 é maior ou igual a 0? Bom, 2 é maior que 0, então com mais certeza é maior ou igual. Isso quer dizer o quê? Que é o semiplano que pega a origem. Se eu chegasse a uma distância falsa, é porque seria o outro semiplano, o semiplano oposto. Professor, e se a reta passar pela origem? Bom, se a reta passar pela origem, suponha que fosse aqui uma reta estritamente crescente, passando pela origem, ela iria ficar limitada a cruzar os eixos aqui no 0, 0, e a maioria dos seus pontos estaria no primeiro ou no terceiro quadrante. Deixaria completamente descobertos os quadrantes 2 e 4, que não teriam nenhum ponto em cima da reta. Pronto, você tem 2 quadrantes inteiros para testar. Tá? Você tem metade do plano cartesiano para testar, né? Se fosse uma reta estritamente crescente, por exemplo, que não pegasse aqui o quarto quadrante, você pode testar, por exemplo, ponto 1 menos 1. Se quiser testar o 1 milhão menos 1 milhão, vai escancarar também, você vai cair numa sentença verdadeira ou falsa. Tá? Então também não é um problema. E se ela não passar pela origem, 0, 0 já é naturalmente a escolha mais simples e mais óbvia que você pode impor ali. Não precisa ser ele. Qualquer outro ponto serve, desde que não seja sobre a reta e você saiba em qual lado, né, qual semiplano em relação à reta, esse ponto mora. Perfeito. Então, foi essa discussão aí que eu queria trazer, né, mais um âmbito de revisão a respeito de desigualdades lineares no plano cartesiano. Ok? Bom, pessoal, foi essa daí a discussão da questão. Se você gostou, peço para você deixar um joinha aí pro vídeo. E caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, reforço o convite para você se inscrever aqui no canal. Tá bom? Um abraço e até a próxima questão.